Pessoal, esse aqui é o nosso sexto vídeo da série de leitura e comentários da Lei Orgânica do município de Betim. Se você ainda não viu os anteriores, está aqui no card, clique que você vai ser direcionado a uma playlist com todos os nossos vídeos. Antes de iniciar esse comentário, peço que você assine o canal, dê um joinha, clique no sininho que isso ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 49. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para provimento com portador de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Primeira coisa, esse é o termo utilizado na lei, então a gente vai seguir ele, porque vai ser assim que vai aparecer na hora da prova. Então, portadores, como está aqui na lei, a gente sabe que não é o termo mais adequado, mas a gente vai seguir o que está escrito. Então, o município, ele está em sua lei orgânica uma obrigatoriedade para ter cargos reservados a pessoas com deficiência, como diz aqui, pessoas com deficiência. Então, é uma lei municipal, é obrigatório que se reserve. Não quer dizer que tenha que se preencher. Se foi reservado e não, porventura, não houveram pessoas com deficiência pleiteando o cargo, vai para ampla concorrência normalmente. Artigo 50. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então há um ato de improbidade, roubou. Então você vai perder o cargo, vai ter que fazer a restituição dos valores ao erário, ao município, ao dinheiro do município, e ainda pode perder sua função pública, vai ter seus bens bloqueados, vão ser indisponíveis, enfim, vai ser tudo que for possível ser feito, o município vai fazer para que não haja esses prejuízos e que você seja punido de forma severa. Além disso, você ainda poderá sofrer uma ação penal. Artigo 51. É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Então você passou por um concurso, professor de geografia. Você não pode atuar como geógrafo, ou o geógrafo não pode atuar como professor de geografia, porque excede as suas funções do cargo, a não ser que você tenha um cargo em comissão ou uma função de confiança. Aí pode, tá? Porque você muda de cargo. 52. O município instituirá regime jurídico único e respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das funções públicas. Então, o município vai criar um regime jurídico único para todo mundo e ainda vai criar um plano de carreira para essas pessoas que ali atuam como servidores públicos, como empregados públicos. 53. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. 1. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Então, é um dos princípios. Obedecerá às seguintes diretrizes. Valorizar e dignificar a função de trabalhador e servidor público. Isso é fundamental. Valoriza e torna digno aquela função. Inciso 2. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Então vai ter uma política de aperfeiçoamento. Então por isso que o plano de carreira, ele gratifica as pessoas segundo a sua formação, segundo a formação continuada, segundo cursos que você faz, enfim, para qualificar e aperfeiçoar. 3. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento dos administradores. Então vai tentar ali criar um quadro de dirigentes que seja por meio da formação e aperfeiçoamento. Que não seja só por cargos de indicação ou por vontade política, mas sim por profissionalização e aperfeiçoamento. 4. Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento das carreiras. Então vai ter um mérito para desenvolver a carreira, para ingressar na carreira, o concurso público, por exemplo, e inclusive para progredir na carreira. Mérito. 5. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Então, a depender da exigência, da responsabilidade,
da formação necessária para atuar em determinados cargos, vai se fazer assim a remuneração. Então vai ter essa lógica, né? Uma lógica de tentar achar ali um mínimo que atenda às necessidades, segundo complexidade, segundo responsabilidade, segundo exigência mínima de qualificação. A gente sabe que no caso de professor normalmente é bastante diferente o valor que um professor recebe e uma pessoa com escolaridade similar, né? Mas o município aqui diz em sua lei orgânica que vai tentar buscar essa isonomia. 54. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas do seu cargo. Então, por exemplo, teve um calo, né, nas pregas vocais, teve um acidente que impossibilitou ele de ter os movimentos das pernas, então vai ser difícil, por exemplo, o motorista continuar. Não vai ser impeditivo, porque pode ser um carro adaptado, mas a prefeitura normalmente não tem essa possibilidade. Então, aconteceu alguma coisa que impede que a pessoa consiga exercer de forma satisfatória as suas funções, as funções estabelecidas para o cargo ao qual ela foi nomeada. São assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até o seu definitivo aproveitamento em outro cargo, atendida a habilitação exigida. Então, você vai, enquanto você não for aproveitado em outro cargo, você vai continuar recebendo normalmente, com suas vantagens, tudo sem perda nenhum de direito. E além disso, né, eles vão tentar te colocar em outro cargo, desde que você tenha habilitação, né, a qualificação exigida para aquele outro cargo que você vai executar. 55. Para o aproveitamento de cargos de natureza técnica, exige-se a respectiva habilitação profissional. Então, você está num cargo de carreira técnica. Você é professor, mas teve um problema na voz e agora eles querem te colocar para ser contabilista. Né? Você vai trabalhar na contabilidade do município. Você até pode fazer isso, mas você tem que ter a formação de contabilista para trabalhar lá, é isso que eu estou dizendo. O município assegura aos servidores os direitos previstos no artigo 7º, inciso 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição da República e que nos termos da lei visem a melhoria de sua condição social e a produtividade do serviço público, especialmente. Então, o que está dizendo? O artigo 7º da Constituição é aquele que fala sobre os direitos trabalhistas. Ele está assegurando vários incisos. Precisa lê-los? A princípio, não, porque com a minha experiência diz que muito dificilmente eles colocam uma questão assim. O artigo 56 cita vários incisos. O inciso tal significa isso. Nunca vi isso acontecendo, né? Eu acho que isso não vai acontecer aqui também. Mas diz sobre os direitos trabalhistas. Então aqui vai falar como que esse servidor público vai, né, atuar, o que eles vão assegurar aos servidores, especialmente. Inciso 1. Duração de trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Então, nunca vai ter uma carga horária maior que 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Nunca no município. Facultada a compensação de horas e a redução de jornadas nos termos da lei que dispuser. Então, por exemplo, pode ter uma lei que reduz a carga horária e reduz os salários. Municipal, por exemplo, é muito comum com cargos de auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços gerais que atuam nas escolas. O cargo de 8 horas se reduz para 6 ou para 4 e assim, consequentemente, tem uma redução de salário. É possível que isso ocorra, ou sem redução de salário. 2. Adicionais de tempo de serviço. Então, quanto mais você trabalhar, mais adicionais você vai ter, mais anos, né? Você trabalhar, mais adicionais você vai ter. 3. Férias prêmio com duração de 3 meses, adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício em serviço público, admitida uma conversão em espécie por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem das não gozadas em dobro. Ou seja, você tem direito a férias prêmio, a cada 5 anos que você trabalhar, você vai ter 3 meses de férias, remuneradas, bonitinho, você fica em casa e continua recebendo sem trabalhar, 3 meses. Se você quiser, você pode ter a conversão admitida em espécie, né? Isso é possível. Ou a critério do servidor,
Para efeito de aposentadoria, o tempo que você não gozar de férias prêmio em dobro na hora da sua aposentadoria. Então, por exemplo, você trabalhou 10 anos, você teria direito a 2 férias prêmio de 6 meses, na verdade vai valer 1 ano a menos de trabalho para a sua aposentadoria. Pode compensar. 4. Assistência e previdências sociais extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. Evidente, né? Isso é direito, inclusive, constitucional. Lá no município tem previdência própria, então a previdência ela vai ser extensiva a todos os seus dependentes, cônjuge, companheiro ou dependentes. Se você vier a morrer, você tem direito a uma pensão por morte. Assistência gratuita em creche e pré-escola aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade, ou auxílio creche, no valor compatível a ser definido em lei. Ou o município te dá uma creche gratuita para o seu filho, ficar para você trabalhar de 0 a 6 anos, ou ele pode te dar o auxílio creche em dinheiro de valor definido em lei, tá? Uma lei específica para isso. 6. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. É o famoso adicional de insalubridade. Quem trabalha na guarda, por exemplo, trabalha à noite, tem ali a periculosidade, trabalha com algo penoso, alguém trabalha com óleo, com barulho extremo, enfim, tudo pode ter um adicional de insalubridade. 7. Adicional sobre remuneração. Quando completar 30 anos de serviço público, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Então, o que está dizendo? Olha, ao chegar aos 30 anos de contribuição, de efetivo exercício de contribuição para a aposentadoria, ou antes disso, se implementado ali um período necessário para a aposentadoria, pouco antes da aposentadoria. Você tem direito ali ao adicional sobre a remuneração. Eu não sei qual que é o valor desse trintenário, que é famoso aqui no município, mas é um adicional sobre a remuneração que se faz jus. Parágrafo 1. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor o direito ao adicional de 10% sobre o seu vencimento, o qual a este se incorpora para efeito de aposentadoria. Então, trabalhou 5 anos, além de uma férias prêmio de 3 meses, você tem direito a 10% de aumento, que é o quinquênio, o famoso quinquênio. Na hora que você for aposentar, isso está incorporado ao seu salário. 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições legais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, é garantido ao servidor público isonomia. Se trabalha no mesmo poder, se trabalha no Legislativo, mas o Executivo tem uma função assemelhada, tem a isonomia de salário. É evidente que aquelas vantagens de cunho pessoal, por exemplo, o quinquênio, não, A pessoa não completou 5 anos ainda, como que ela vai ter aquilo? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Essa lei complementar federal ainda não foi publicada, mas já está aqui garantindo caso ela seja. É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. Então, você que faz parte de um mandato eletivo para o seu sindicato, você tem direito a se licenciar do seu cargo para executar essa função. E isso não vai te dar nenhum prejuízo financeiro, nem prejuízo das vantagens que você já adquiriu. É uma maneira de fortalecer a luta sindical. Isso provavelmente foi uma vitória do sindicato na promulgação dessa lei orgânica. Ou dos sindicatos, no caso. Artigo 60. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor nomeado em virtude de concurso público. Então, qual que é o período probatório do município de Betim? São 2 anos. Passou 2 anos, ele já é estável, não está mais num período ali de instabilidade, já se tornou estável. O que significa isso? Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada, ou processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, além da observância dos requisitos estabelecidos nos artigo 6º, parágrafo 8º da Lei Orgânica.
Ou seja, você é estável, passou 2 anos, você só pode ser mandado embora, só pode ser dispensado se tiver um processo administrativo onde tenha lhe dado o direito de ampla defesa e você tenha sido condenado a essa perda, né? Inobservado o que diz a nossa própria lei orgânica. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor público estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade. Ou seja, você teve uma sentença judicial, né, ali que invalidou a sua demissão. Você vai ser reconduzido para o seu cargo e vai ocupar suas funções lá de origem. Mas não vai ter direito a uma indenização, né? Aquele ocupante da vaga ali não vai ter direito a uma indenização. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, por exemplo, vamos supor que o município de Betim tivesse o cargo de professor de espanhol. O professor de espanhol hoje ele é desnecessário, uma vez que a lei federal, né, a LDB, obriga que nós tenhamos como inglês a nossa segunda língua, né, estudada em todas as escolas brasileiras desde o ensino fundamental. Então não tem mais necessidade porque o município não quer oferecer 2 línguas estrangeiras. Aquelas pessoas ficarão em disponibilidade até que, né, se encontre uma nova função para elas. O servidor público será aposentado por invalidez permanente, com os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais aos demais casos. Ou seja, você vai se aposentar caso tenha uma invalidez permanente, que pode ser por um acidente de trabalho, você era fiscal, foi fiscalizar uma obra, caiu lá do 3º andar, teve um comprometimento cognitivo severo, não tem condição mais de trabalhar. Então você vai ser aposentado sim, com seus proventos integrais. Por moléstia profissional, muito comum entre professores, por exemplo, a perda da voz, calos, enfim. Por uma doença grave, incurável, ou que seja contagiosa ou incurável, eles vão te aposentar também, ou que seja especificadas em lei. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então você, aos 70 anos, querendo ou não, vai ser aposentado. Vai ir para a aposentadoria, é uma aposentadoria compulsória. Querendo ou não, você será aposentado. E com seus rendimentos proporcionais ao período trabalhado. Voluntariamente, né? Quando que você vai poder aposentar voluntariamente? A seu desejo. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Então, o cargo de médico, o cargo de assistente, o cargo de geógrafo, de advogado, todos os cargos, exceto de professores, se aposentam com 35 homem e 30 mulher, e proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e aos 25 anos ser professora, com proventos integrais. Se for professor, 5 anos a menos para o homem, 5 anos a menos para a mulher. 30 anos para o homem, 25 para a mulher, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, você não é professor, mas quer se aposentar aos 30 ou aos 25. Vai poder, mas com proventos, né, com o seu salário proporcional ao período trabalhado. Parágrafo 1º. As exceções nos dispostos no inciso 3, linha A e C, nos casos de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal. Então, essas leis, esses exercícios, essas profissões serão descritas em lei federal própria. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo ou função ou empregados temporários. Então, você está ali no funcionário, um cargo temporário, comissionado, vai ter uma lei própria para essa aposentadoria. Normalmente vai para o regime geral da Previdência. Parágrafo 3º. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal é computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, você trabalhou no sistema federal, no sistema estadual ou municipal, é computado, né, integralmente para a sua aposentadoria.
ou disponibilidade. Quarto, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Então, o servidor da ativa aumentou o salário, o do aposentado também aumenta na mesma data. Serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou da função em que cedeu a aposentadoria. Então, por exemplo, você é professor, foi incorporado ao auxílio docência, né? A gratificação pela docência, que se não me engano são 10% por dar aula, e você se aposentou como professor e aquele valor não tinha sido integrado. Se for, você também recebe. Tem impacto também nos inativos. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei. Então vai ter ali corresponderá à totalidade dos vencimentos. Se tiver algum limite ali, vai ser estabelecido por lei. Hoje, né, se eu não me engano, o regime geral da Previdência modificou um pouco. Eu não sei se essa modificação vale para o regime próprio. Acho que não. Sétimo, é assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Então você fez o seu pedido para se aposentar. A partir daquele momento você já pode se afastar do trabalho, mas foi indeferido. Você vai ter que pagar o período que você ficou fora. Parágrafo 8º. Para o efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, nos termos do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição da República. Então, para a aposentadoria, né, para efeitos de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de tempos que você trabalhou em outros locais. Então, você trabalhou no Estado por muito tempo. Você pode levar o seu tempo do Estado para a Prefeitura e adiantar ali a sua aposentadoria. O servidor público que retomar a atividade após a concessão dos motivos que causarem a sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, salvos para o de promoção, a contagem de tempo relativo ao período de afastamento. Então você ficou lá aposentado por invalidez. Eles reclassificaram, fizeram uma nova avaliação, perceberam que a sua indisponibilidade ao trabalho ela foi sanada, você pode voltar a trabalhar. Se você voltar, você vai poder e vai ter todos os mesmos direitos, sua contagem de tempo, tudo direitinho, exceto para a promoção, por tempo de trabalho. Eu agradeço quem chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado, dá o joinha se gostou, dislike se não gostou, assine o canal, compartilhe com os seus amigos, que isso ajuda bastante, muito mesmo, não deixe de compartilhar. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.